E aí, pessoal, pronto para encontrar o valor de n? Então, está aqui a nossa equação, onde à direita da igualdade, eu não vou mexer com esses valores aqui de n sobre d, mas à esquerda eu irei mexer. Irei transformar essa subtração entre duas frações, a fração da esquerda e a fração da direita, em apenas uma fração. Então, como que a gente resolve expressão numérica? Vamos lembrar da tia do sexto ano e da tia do sétimo ano? Acompanhem comigo do lado direito desse quadro. Lá no sexto ano, no sétimo ano, você aprendeu que primeiro você resolve o parêntese, depois você resolve o colchetes, depois você resolve as chaves. Quando você não tem mais esse tipo de separador de operadores dentro da expressão, você vai resolver potência ou raiz, ou os dois juntos, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então, o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa é eliminar o meu parêntese, tá bom? Mas se você perceber, o meu parêntese para ser eliminado, eu tenho que aplicar uma propriedade de potência nele, que chama potência de potência, porque eu tenho um expoente de dentro e um expoente de fora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a base e multiplicar o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Acompanhe na segunda linha. Aqui na segunda linha, galera, como eu disse, eu eliminei aquele parêntese e escrevi o expoente desse 2 aqui como sendo uma multiplicação do expoente de dentro, que é a raiz de 2, pelo expoente de fora, que também é a raiz de 2. Agora, nessa segunda linha, a gente vai respeitar as prioridades de resolução das expressões numéricas, como eu mostrei no quadro anterior. Por isso, irei resolver as potências e as raízes ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso. Se você quiser fazer passo a passo, fica a critério de você. Então, acompanhe comigo do lado direito. Percebam que esses resultados que estão aqui estão relacionados à primeira fração aqui, que está antes do sinalzinho de menos. Então, o expoente, que é raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Percebam que esse 2 ele vai ser o novo expoente, que vai entrar no lugar dessa multiplicação de raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu vou ter 2 elevado a quem? A 2, que é igual a quanto? A gente sabe que 2 elevado a 2 é igual a 4. E o denominador da fração é uma potência que está elevada a zero. E a gente sabe que todo número elevado a zero vale quanto? Vale 1. Agora, a fração que está à direita do sinalzinho de menos, o seu rascunho está aqui. Na parte de baixo, ou seja, no denominador, eu vou ter uma multiplicação de potências de bases iguais dentro de uma raiz quadrada. Então, eu vou efetuar essa propriedade. A gente sabe que quando a gente tem uma multiplicação de potências de bases iguais, eu repito a base e somos os seus expoentes. 3 mais 7, que é igual a quanto? A 10. Olhem só que esse 2 elevado a 10, ele vai entrar agora dentro de quem? Dentro da raiz quadrada. E agora a gente vai fazer uma relação muito importante entre raiz e potência com expoente fracionário. A base aqui é 2, eu permaneço como base 2. O expoente de dentro, que é 10, ele fica em cima. E o índice, que é 2 da raiz, ele fica onde? Embaixo. Vamos lembrar, quando o índice é oculto, aqui é 2, tá, galera? Raiz quadrada é 2. Então, qual que é a regrinha? Quem está por dentro, que é o 10, fica por cima. Quem está por fora, que é o 2, fica onde? Por baixo. Essa fração que está no expoente é simplificável e é uma divisão. 10 dividido por 2 é quanto? 5. Então, no lugar dessa raiz quadrada da multiplicação de potências de bases iguais,
nos deu lugar a quem? A uma única potência, 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado a 5. Como que a gente calcula a potência mesmo? A gente sabe que o 5 é o expoente da potência. E ele que manda nessa bagaça. Então, ele mandou você repetir a base, que é 2, quantas vezes? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. O que você vai fazer agora entre esses dois? Você vai fazer a operação de multiplicação. Vai multiplicar todos eles. E quando você fizer essa multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 dá 32. Perceba, galera, que agora a gente calculou todas as potências e as raízes possíveis que a gente tem nessa continha aqui. Eu vou trocar tudo agora para você ver como é que vai ficar na solução. Percebam que no lugar desse 4 aqui, eu tinha a potência 2 elevado à raiz de 2 vezes 2. No lugar desse 1 aqui, eu tinha a potência 5 elevado a 0. E os resultados estão aonde? À direita aqui. Beleza, galera? No lugar da raiz quadrada aqui, ó, de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7, qual que foi o resultado? Novo, 32. Está aqui do lado direito também. Uma coisinha, pessoal. Perceba que a gente está chegando na parte final para finalizar o exercício. O que sobrou aqui foi uma subtração de fração, que a gente vai fazer no slide seguinte, na apresentação seguinte. Bora lá, acompanhem comigo, não desgrude da tela. Então, pessoal, vamos resolver a nossa última parte da continha aqui da subtração de frações. Então, quando a gente tem uma soma ou uma subtração de frações, nesse caso, 4 sobre 1 menos 2 sobre 32, em que os denominadores, o número 1 e o 32, são diferentes, você pode resolver essa continha de duas formas. Eu vou trazer uma primeira aqui. Observe o lado direito. É uma regrinha na soma e subtração de duas frações. Nesse caso, A sobre B mais ou menos C sobre D. Qual que é a regrinha? Você multiplica B sobre D, ou seja, multiplica os dois de baixo. No resultado, eles ficam embaixo, B vezes D. Depois você multiplica em cruz. Ó. A vezes D, está aqui. E C vezes B, que é BC, está aqui. E esse sinalzinho aqui, que separa essas duas multiplicações, vai depender da sua continha. No nosso caso, aqui do lado esquerdo, o sinalzinho é o sinalzinho de menos. Vamos utilizar essa propriedade aqui abaixo? Então, foi isso que eu fiz. Ó. Eu peguei os dois denominadores e multipliquei eles. Ó. 1 vezes 32, ficou embaixo, 32. Agora eu multiplico cruzado. 4 vezes 32, 128. Está aqui. 1 vezes 2, está aqui. E no meio desses dois números aqui, 128 e 2, eu ponho aqui sinalzinho, o de menos. Vamos fazer essa continha. 128 menos 2, 126. Mantenham 32. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que a gente chegou aqui num possível resultado para o valor de n. Como n é numerador, e o 126 também é numerador, você poderia falar que n é igual a 126. Porém, o comando da questão nos disse que n e d são primos entre si. O que significa ser primos entre si? Que o máximo divisor comum entre n e d é igual a 1. Ou seja, o número 1 é o único divisor comum entre esses dois valores. E se você perceber, o divisor comum entre 126 e 32 aqui, a gente tem o número 2. Então, a gente tem que simplificar essa fração para deixar essa fração irredutível. Como os dois valores aqui, que eu estou circulando com o mouse, são pares, então são divisíveis por quanto? São divisíveis por 2. 126 dividido por 2, isso dá 63. E 32 dividido por 2, isso dá 16. Agora, galera, ficou fácil de chegar à resposta final. Como n
é numerador e o 63 é numerador, o valor de n é igual a quanto? N é igual a 63. Isso nos dá gabarito letra B.